Olá, meus amigos. Vamos comentar essas belíssimas questões. Põe na telinha, vamos embora. Então, foi da prova de técnico do TRT de Santa Catarina, Fundação Carlos Chagas 2010. Então, essa questãozinha de potência, de transformação de base, está caindo bastante em prova. Então, fiz algumas questões sobre isso aí, selecionei algumas. Então, ele disse que sejam x e y números inteiros e positivos, tais que a fração x e y é irredutível, ou seja, o máximo divisor comum de x e y é 1. Na verdade, o que ele quer dizer é que nós temos que simplificar essa fração até chegarmos em uma condição onde não teremos nenhum número que divida x e y ao mesmo tempo, com exceção do número 1. Então, põe na telinha. Então, nós temos aqui que x é igual a 0,00125 vezes 10 a menos 4. E y é igual a 0,75 vezes 10 a menos 8. Então, olha a sua saidinha especial que você vai fazer. Nós sabemos que quando nós temos o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo, nós vamos cortar. Beleza? Então, olha a jogadinha que você vai fazer. Olha a malandragem. Uma opção, viu, gente? Aqui você tem 10 a menos 4 e aqui você tem 10 a menos 8. Quando eu corro a vírgula nesse sentido, o meu expoente ele fica negativo. Eu perco uma casa. Então, o que você vai fazer para ganhar tempo? Olha a malícia. Você vai andar nessa direção 4 casas. Por que eu vou fazer isso? Porque aí eu vou ter 10 a menos 8 em cima e embaixo. Isso que nós teremos. Então, toda vez que eu corro a vírgula nesse sentido, você tem o quê? Você perde uma casa. Então, menos 4, perdendo mais uma casa, menos 5. Porque soma de elementos com o mesmo sinal, conserva o sinal e soma. Então, a jogadinha vai ser feita agora, ó. X sobre y é igual. Aí eu vou andar 1, 2, 3, 4. Então, ó, eu vou andar 1, 2, 3, 4. Dez a menos 8. Ok? Por que eu fiz isso? Porque aí eu tenho números iguais em cima e embaixo. E aí eu corto e me livro da potência. Então nós teremos 12,5 e 0,75. Então você vai fazer isso. Quem é o menor? 10 a menos 4. E o outro 10 a menos 8. Né? Se você fosse analisar, melhor dizendo, quanto menor o número negativo, maior ele é. Mas só para a gente ter uma noção básica. Então, um eu tenho 4 casas e o outro eu tenho 8. Então, eu andei a vírgula para chegar numa base, né, a mesma base, e com o mesmo expoente, porque aí eu poderia cortar. E aí, dessa forma, eu tenho que x é igual a 12,5 e y é igual a 0,75. Como é que eu faço agora para tirar essa vírgula aí, Bruno? Esse daqui, para perder a vírgula, você precisa caminhar 2 casas. Esse de cá, para perder a vírgula, você tem que caminhar 1. E existe uma relação matemática que é o seguinte. Quando você realiza a mesma relação embaixo e em cima, não muda nada. Então aqui, ó, eu vou andar 2 casas. Então eu vou ter 75.
Aqui eu vou andar uma casa, só que eu preciso andar mais outra. Por isso que eu coloquei o 0. Então, ó, só para você fixar, olha para a tela, larga o papel, a caneta. A vírgula não estava aqui, 12,5. Eu preciso andar duas casas. Então aqui uma, eu preciso de mais outra. Aí o que eu faço? Coloco o 0. Então nós descobrimos aí que x é igual a 1.250 e y é igual a 75. Só que nesse caso nós precisamos simplificar os termos. Então, x sobre y, 1.000 ok? Aí vamos simplificar. Todo número que termina em 00, 25, 50 e 75, ele divide por 25. Então, 1.250 por 25 vai dar 50. 75 por 25 dá 3. Então, nós chegamos à fração 50 terços. E aí realizamos a seguinte pergunta. Existe algum número, olha o que eu digo a vocês, existe algum número que divida 53 ao mesmo tempo, com exceção do 1? Não temos. Então, nesse caso, nós temos que x é igual a 50 e y é igual a 3. A resposta é 50 mais 3, 53. Beleza aí? Tranquilos? Então, 1.250 por 25 dá 50. 75 por 25 dá 3. Então, x 50, y igual a 3. Põe na telinha. Por que eu somei em Bruno? Porque ele quer o valor de x mais y. Então, por isso que eu vou, sem medo de errar, marcar a alternativa de letra A e informar que a resposta é igual a 53. Ok? Então, só para você que ficou na dúvida, toda vez que você tiver uma divisão e os termos eles apresentarem a notação científica, você vai ter que dar uma jogada de forma que você coloque esses dois números na mesma base, eles já estão, porém com os mesmos expoentes iguais, menos 8 e menos 8. Por quê? Dessa forma você pode cortar. Porque nós podemos cortar numa multiplicação de elementos, em cima e embaixo, e nós temos uma divisão. Em uma divisão entre frações, nós podemos cortar os elementos iguais. Então, 10 menos 8 dividido por 10 menos 8, corta, vai dar 1. Então, essa era a grande sacada que vocês ficam ligados agora. E aí, uma questão belíssima para vocês fazerem. Vocês poderiam tentar, e eu confio em vocês, dar aquela paradinha especial na aula, e vamos resolver, aliás, vocês, a questão de número 3. 10 segundinhos aqui para eu apagar o quadro. Muitas vezes nos deparamos com um número expresso na chamada notação científica, ou seja, representado como produto de um número x, com x sendo maior ou igual a 1 e menor que 10, por uma potência de 10, como mostram os exemplos 12.300, que corresponde a 1,23 vezes 10 à quarta, e 0,00031, que é igual a 3,1 vezes 10 a menos 4. Na notação científica, e aí vocês observem que ele definiu a nossa resposta em notação científica.
E ele disse que tem que ser o produto de um número x, e esse número x tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, e vai ser multiplicado por uma potência de 10. Então ele quer o valor dessa expressão de cá. Então vamos aqui, 225.000 vezes 248 sobre 0,0144. O que eu posso fazer é o seguinte, ó gente. A vírgula está aqui. Então, se eu volto a vírgula, o expoente ele é positivo. Então, 225.000, se eu voltar a vírgula 1, 2, 3 casas, eu tenho 225.000 vezes 10 a terceira, vezes. A vírgula aqui não. Eu vou correr nessa direção. Positivo. Não, desculpa, negativo. Então, eu vou caminhar agora quantas casas? Vou voltar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vezes 8, vezes 10 a menos 5. Aqui embaixo, eu vou voltar 4 casas. Então, 144 vezes 10 a menos 4. Então, está aí a nossa transformação. Então, primeiro, é interessante que você arrume a casa. Então, nós temos aqui 225 vezes 8 vezes soma de expoentes. Por que nós vamos somar os expoentes? Porque nós temos o produto de elementos de mesma base. E no produto dos elementos de mesma base, eu conservo a base e somos os expoentes. Então aqui, eu tenho 10 a menos 2. Tranquilos até aí? Então, só para botar aqui do lado, você tem 225 vezes 8 vezes 10 a menos 2 sobre 144 vezes 10 a menos 4. Aí, se você quiser, você pode fazer o seguinte. 8 por 8 vai dar 1. 144 por 8 vai dar 18. Então, teremos 225 vezes 10 a menos 2 sobre 18 vezes 10 a menos 4. Aí, o que eu comentei com vocês? Eu preciso igualar as bases. Só que aí, gente, eu não quero encontrar um número. Eu quero encontrar a notação científica. Então, tem essa relação diferente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que isso é igual a 225 sobre 18 vezes 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 4. O que significa isso aqui? É uma divisão, olha o que eu estou dizendo a vocês, é uma divisão de elementos de mesma base. E nós aprendemos que numa divisão de potências, divisão entre potências, nós devemos conservar a base e subtrair os expoentes. Então é menos 2 menos 4. Ó, propriedade da potência, divisão entre potências. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, menos 2 menos 4. 125 dividido por 18
Vamos fazer essa continha para cá? Vem comigo. Então, 225 por 18. 18 vezes 1 é 18. Então, 22 menos 18 vai dar 4. Desce o 5. Então, vamos procurar um número que, multiplicado por 18, chegue pertinho, ou seja, igual a 45. 18 vezes 2 vai dar 36. 18 vezes 3, 54. Então, vou colocar o 2 aqui. 18 vezes 2, 36. Vai dar 9. Resto 9. Aí eu coloco a vírgula, dá direito de colocar um zerinho. Aí eu realizo aquela pergunta: qual é o número, e eu falei a vocês qual é o número, que multiplicado por 18 vai chegar perto ou igual a 90. E esse número é o 5. 18 vezes 5, 90. 90 menos 90 vai dar 0. E aí nós temos 12,5. E essa é a nossa resposta, o resultado da divisão. Então, gente, só para amarrar aí, dar aquela paradinha. Pronto, vamos voltar lá? Então, 225 por 18 vai dar 12,5. Então, teremos 12,5 vezes 10, menos 2, menos com menos dá mais 4. Então, teremos aqui, ó, 12,5 vezes 10 ao quadrado. Essa é a resposta. Só que cuidado, ele solicitou a resposta em notação científica. Fica tranquilo. Vamos matar daqui a pouco o detalhe. Então aqui, gente, na verdade ele queria que você resolvesse. Então, o que foi que eu fiz? Vem para cá. Eu acho isso muito legal. É você tirar a vírgula de todos os números. Então, como aqui tinha 3 zerinhos, eu fiz isso. Foi o que eu fiz, ó. Eu cortei, voltei 3 casas, 10 a terceira. Uma opção. Então, voltei 3 casas. Aqui, eu andei 4 casas. Andei 5 casas, menos 5. Aqui, eu andei menos 4 casas, menos 4. Então, mesma base, conserva a base e somos expoentes. 3 com menos 5, menos 2. Então, 10 elevado a menos 2. Aí, o que foi que eu fiz? Simplifiquei. 8 por 8 dá 1. 144 por 8 dá 18. Aí nós temos 225 vezes 10 a menos 2. E 18 vezes 10 a menos 4. 225 por 18 dá 12,5. 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 4. E aí nós temos uma divisão entre potências. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, menos 2 menos menos 4. Menos com menos na multiplicação dá mais. Né, o parênteses aí. Põe na telinha. Só que nós não temos essa resposta. 12,5 vezes 10 ao quadrado. Lógico. Porque o produto do número x, que é esse daí, pela potência de base 10, deixa lá, pela potência da base 10, tem que ser, esse número que está circulado, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, para tornar esse número menor que 10 e maior ou igual a 1, eu tenho que correr a vírgula nessa casa. Porque aí eu saio de 12 e vou para 1,25. Quando eu corro a vírgula nesse sentido, eu ganho uma casinha. Então, 12,5 vezes 10 ao quadrado é igual a 1,25 vezes 10 à terceira. Essa é a relação que nós temos aí. E a resposta correta, você deveria, e você marcou com certeza, 1,25 vezes 10 à terceira. Então não tem errado. Voltou, positivo. Andou, negativo. E vamos para essa belíssima questão. Foi uma questãozinha do TRF,
Quarta região, Fundação Carlos Chagas, 2010. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Acho que dá para fazer ali na telinha. Deixa eu ver se a gente consegue fazer na telinha. Vamos tentar. Então ele disse aí que a expressão n, ou seja, n é um número aí desconhecido, foi dividido por 0,0125. É equivalente ao produto de n por, então n dividido por 0,0125 é equivalente, ou seja, é igual a n multiplicado por um número x. E aí o seguinte, eu tenho uma igualdade e eu posso cortar esse n com esse n. Por quê? Porque esse n daqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, n dividido por n vai dar quanto? 1. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer a você é que x é igual a 1 dividido por 0,0125. É só isso. Então, gente, ó, você quer passar esse n para o outro lado, você vai passar dividindo. Você teria, na verdade, isso daqui. X é igual a n sobre 0,0125 vezes 1 sobre n. E aí esse n de cá, ó, que está aqui escondidinho, corta com esse. Ou você pode fazer direto o que eu fiz aqui, de adiantar o processo. Então esse n vai passar dividido, vai cortar. E por que ficou esse 1 aqui, Bruno? Porque n dividido por n dá 1. Divisão de números iguais, sempre, 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 será igual a 1. Então, se vocês observarem, eu não posso realizar essa divisão, porque eu tenho aí um número decimal no denominador. Aí o que é que eu faço? Eu vou correr a vírgula. Só que a mesma caminhada de baixo vai ser a mesma caminhada de cima. Então, para correr a vírgula aí embaixo, eu tenho que caminhar 4 casas. 1, 2, 3, 4. 4 casinhas. E aí eu vou ter 125. Só que embaixo, em cima, eu não tenho como caminhar 4 casas. Aí o que é que eu faço? Eu coloco 4 zerinhos. 1, 2, 3, 4. E aí, 10.000 dividido por 125, essa divisão vai dar 80. É o resultado da nossa divisão. E aí, sem medo de errar, você vai marcar a alternativa de letra D de dado. Tranquilos? Beleza? E aí, gente, a expressão n dividido, então está aqui, é equivalente, ou seja, é igual ao produto de n por, ou seja, n multiplicado por um número x, que eu desconheço. Então, se eu tenho n de um lado e n de um outro, e no meio o sinal de igualdade, eu posso cancelar isso. E aí eu jogo o n para o outro lado, e aí, na verdade, o que ele quer me dizer é o seguinte, que x é igual a 1 dividido por 0,125. E aí vamos marcar a alternativa de letra D de dado. E aí, olha que beleza, põe na telinha, a nossa quinta questão. E aí eu peço a vocês que dê aquela paradinha especial. Por que a paradinha? Para vocês treinarem a questão, gente. Tem que se esforçar. Matemática sem pressa, ou sem treinamento, e com pressa, na verdade, não vai. Então vai tranquilo, tira cada aula. Eu até só me perguntar uma coisa, viu, gente? Esse curso que eu fazia na modalidade presencial, eu fazia ele com, assim, uma aula por semana, mais ou menos. Então eu aconselho a vocês a assistirem, assim, 2 aulas por semana. Que aí você assiste, volta, dá uma paradinha, olha as questões. Então você tem que ir num curso bem tranquilo. E aí assiste 2. Sei que tem algumas pessoas, até um colega que mandou e-mail, perguntando quando é que a gente vai terminar as gravações. Eu acredito que até o final de junho já encerramos as 25 aulas. Guilherme, eu quero fazer um edital e tal. Mas lembre-se, o curso nosso começando do zero, você tem que ir na tranquilidade. Que aí é para você ficar atento aos pequenos detalhes e não perder tempo nisso.
Ok? Porque você se perder um tempo, esqueceu alguma coisa, já foi. Vamos fazer aqui, a 5, foi lá? Então, sendo x e y números naturais, o resultado da divisão de x por y, obtido com auxílio de uma calculadora, olha aí, com auxílio de uma calculadora, foi a dízima periódica 3,333. Vocês ficam atentos que ele dividiu x por y. Dividindo-se y por x nessa calculadora, o resultado obtido seria igual. Ô Bruno, é fácil demais. Se ele inverteu na hora, o resultado é só você. Se ele inverteu os números, é só você inverter o resultado. Cuidado. Primeira coisa, vem comigo. Vamos transformar esse 3,333? O que é que nós temos aí? Parte inteira mais a dízima. Então nós temos 3 mais 3 nonos. É isso que nós temos. 3 mais 3 nonos. Simplificando por 3, vai dar 1 por 3, vai dar 1 terço. Então, na verdade, nós temos 3 mais 1 terço. Aqui subentende-se 1. O MMC de 1 e 3 é igual a 3. 3 por 1 dá 3 vezes 3, 9. Mais 3 por 3 dá 1 vezes 1, 1. E aí teremos 10 terços. Então, x sobre y é igual a 10 terços. Porque x dividido por y vai ser o resultado, né, da fração. Então aí, o que é que nós fizemos? Nós transformamos a dízima periódica na fração. Então a dízima 3,333, ela corresponde a 10 terços. Ou seja, x corresponde a 10 e y corresponde a 3. Só que ele aí, gente, ele não quer isso. Ele quer o resultado de y sobre x. Então, na verdade, ele quer o resultado de 3 dividido por 10. E 3 dividido por 10 significa dizer que eu tenho que ter um número, significa dizer que devemos ter um número após a vírgula. Nesse caso, teremos aí 0,3. Então, a questãozinha tranquila, que era só você sair da dízima para a fração geratriz. Aí x vale 10, y vale 3 e você inverter 3 décimos, 0,3. Ajeita aí a telinha, pronto. Dá aquela paradinha especial, meus amigos. Beleza? Põe na tela. Que nós vamos marcar a alternativa de letra D, que é a nossa resposta correta. Não saia daí, estou esperando você para o nosso último bloco de hoje.